Olá, tudo bem com você? Sou o professor Rodrigão e para mim é uma alegria, uma oportunidade muito grande ter você aqui assistindo esse vídeo, tá bom? O tema de hoje é vontade de desistir, né? Quem me enviou essa sugestão foi minha aluna Michelle. Michelle, um grande abraço para você, tá bom? E de forma geral, a todos que me acompanham, muito obrigado pelo carinho. Fico muito feliz mesmo em saber que o meu trabalho, por mais longe que eu esteja via internet, mas que ele é próximo aí do seu coração, da sua motivação e também do seu raciocínio, né? Fico muito feliz mesmo. Então, assim, pode ficar tranquilo, porque eu não vou falar para você não desistir das coisas, tá? A gente não pode desistir do ânimo, né, de acreditar em cada um de nós. Porém, assim, existem situações que eu vou precisar abrir mão, sim, porque fazem parte do meu amadurecimento, e tem outras que eu vou precisar persistir. O tema é muito amplo, eu vou abordar aqui. Foi um prazer muito grande, viu, Michelle, ter pensado nisso, ter raciocinado sobre isso, porque justamente parece uma coisa simples, né? Vontade de desistir. Mas quando a gente vai observar essa desistência, ela tem alguns porquês, e é isso que nós vamos trabalhar aqui, tá bom? Então olha aqui, aqui são os meus contatos, né? Professor Rodrigão Aprovação lá no Instagram, Professor Rodrigão aqui no YouTube e Professor Rodrigão, né? Prof. Rodrigão @outlook.com, se você quiser me mandar um e-mail. Se quiser falar diretamente, vai lá no direct, né? Lá do Instagram, que a gente bate um papo. Vamos lá. Então, ó, vontade de desistir. Se existe algo que te faz desistir, ou existe uma vontade, uma predisposição, é porque com certeza tem falta de ânimo. Concorda comigo? Vai deixando nos comentários aí. Falta de ânimo. A gente usa essa palavra ânimo. O que é ânimo mesmo? Ânimo vai ter duas conotações. Ânimo envolve alma e ânimo envolve os pensamentos. Ou seja, se a gente for parar para olhar, ânimo é a energia vital que nós temos, ou seja, a energia para poder realizar as coisas, para poder tolerar alguma contrariedade, para poder suportar alguma dificuldade. Então a gente precisa analisar isso, né? E aqui o que acontece? Ó, em relação a essa parte, eu quero te chamar a atenção aqui, ó, os pensamentos. O que eu tenho alimentado dentro de mim? Se a gente for parar para observar, por exemplo, vídeos que você assiste, né, seja no YouTube, no celular, vídeos sobre, sei lá, tragédia, vídeo que fala sobre morte, vídeo que fala sobre a vida dos outros, gente que está sendo posto em situações de ridículo, são pensamentos destrutivos. As músicas que eu e você escutamos, pode até ter uma letra bonita, na verdade pode ter até uma melodia animada, mas a letra é triste, a letra ela impede, parece que a pessoa nunca consegue alcançar isso, parece que ela está num sofrimento constante. Isso vai sendo alimentado, isso vai sendo nutrido, isso vai sendo gestado até o ponto que a pessoa ela deixa de ter ânimo na vida. Mas para que fazer isso daqui? Ou para que? Qual que é a graça da vida? Óbvio que o foco é o estudo, mas como eu disse anteriormente, a nossa vida de estudante, ela não é dissociada do nosso estudo. Então eu preciso entender o que eu estou alimentando dentro da minha cabeça. O que eu consumo de música, de vídeos. Eu vou até depois gravar um outro vídeo para falar assim, concurso não muda a sua vida. O que muda a sua vida, o que muda a minha vida é a minha forma de agir. E eu preciso de verdade ter essa consciência de que se eu não me motivar, se eu não procurar perceber o lado bom da vida, como é que eu vou conseguir persistir numa coisa que é exigente? Concorda comigo? Então vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Dentro dessa linha de raciocínio, nós temos que perceber o seguinte, ó. Eu vou ter, dentro do ânimo, né, dentro dessa parte, eu vou precisar avaliar a minha parte emocional, a minha parte, né, técnica é ótimo, né?
pegar aqui a borracha. Técnica. Isso. E também o meu aspecto em relação à fé. Nós vamos trabalhar essas três bases aqui. Isso para mim compõe o estudo, tá? A parte emocional, a parte técnica e a parte também que envolve a fé. Em relação à parte emocional, o que é necessário a gente ponderar? Primeira coisa, o sofrimento. Não é? Sofrimento, que é a exigência, vamos dizer assim, para poder alcançar alguma coisa na vida, né? Porque não é fácil. Então, assim, esse sofrimento, ele te realiza, né? Esse sofrimento, vou pegar aqui a borracha, ele te realiza, ou seja, você está lá estudando, você consegue entender que esse sofrimento, que essa exigência é necessária? Você está conseguindo gostar de estudar, porque através do estudo você consegue realizar o seu sonho? Então, persista, tá bom? É bom pensar sobre isso. Eu tenho que transformar o estudo numa coisa que eu goste. Da mesma forma, exercício físico. Ele estava me falando isso, eram dois amigos meus que são preparadores físicos. Rodrigo, você pode perceber que meu físico é uma coisa muito forte, né? Então, assim, eu falando com eles que eu não gosto muito de academia, mas eles estavam me falando, você tem que transformar o exercício numa coisa que você gosta, você sinta falta. O estudo da mesma maneira. Então, o que acontece? Eu tenho que gostar de estudar, aprendo a gostar de estudar, porque eu entendo que através do meu estudo, eu consigo realizar o meu objetivo. E o meu objetivo é o quê? Não precisar ficar dependendo dos outros, evitar que as pessoas fiquem me ridicularizando, sim, poder dar uma vida boa para minha família, sim, isso me move. Então esse esforço, esse sofrimento, ele é bom, porque justamente envolve a persistência, concorda? Agora vamos lá, vamos jogar aqui. O esforço, esse sofrimento, ele te faz crescer? Te faz crescer? Porque senão, o que você está aprendendo com ele? Ele está simplesmente anulando quem você é? Então, está no momento que você precisa ponderar sobre isso e entender, me realiza, me faz crescer? Persista, tenha paciência, né? Agora, não me faz crescer, eu não entendo que passando por essa situação toda, eu vou chegar no final e vou ter algo de positivo. Então está na hora de parar, está na hora de desistir, né? E eu torno a falar, desistir não significa perder, desistir não significa que você é fraco. Você está reavaliando uma escolha, e isso é necessário, e a partir dessa reavaliação, você toma um outro rumo na sua vida. É importante fazer isso. Não é? Então, por isso que eu falei lá no início, eu não vou falar para você continuar e nem para você desistir. Quem decide isso é você no seu contexto, mas esse pensamento é fundamental. Vamos lá, vamos continuar pensando aqui. Outra coisa, eu amo o que eu faço, né? Porque assim, tem um trecho da Bíblia que fala assim, pois onde o teu tesouro estiver, lá estará o teu coração. E tem outra frase do Nietzsche que fala assim, quem dispõe de um porquê é capaz de suportar qualquer como. Ou seja, se eu tenho uma motivação, eu consigo suportar aquela realidade porque eu entendo que eu tenho que fazer aquilo ali. Por exemplo, quem está trabalhando e estudando entende que essa rotina é difícil, mas que é através dela que vai ter resultado. Porque a pessoa ama o resultado. A pessoa, ela se vê naquele lugar. Então, esse ponto também é muito importante. Você ama o que você faz? Você está fazendo de verdade o que você gosta? Aquilo ali te realiza? Então, esse quesito é importante, tanto para o estudo quanto para a sua vida pessoal. Né? Vamos lá. Eu busco conselho, né? Eu busco
me aconselhar, eu pergunto para alguém, a pessoa fala se o conselho fosse bom não vendia, mas quando você pega, quando você tem uma conversa com alguém que é capaz de se colocar no seu lugar, que tá sofrendo, que não está conseguindo superar alguma coisa, você está buscando um aconselhamento, isso é ótimo, tá bom? Então busque de verdade alguém que consiga te entender, não simplesmente aquilo que você quer ouvir, tá bom? Vá aberto a ouvir a verdade, através de muita misericórdia, né? Vamos lá. Por último aqui nessa parte, ó, eu busco também, pessoas para me inspirar, né? Como assim? Eu olho a vida de alguém que eu falo assim, mas passou por essa mesma dificuldade, conseguiu, então eu busco pessoas, a história de vida delas, né, para me inspirar. Então pronto, começa a olhar vidas, né, trajetórias, pessoas que superaram dificuldades para poder vencer e se espelhe nelas. É importante ter uma referência, né? Quanto a gente carece disso. Então busque, e aí você vai realimentando o que? O seu pensamento. Olha aí, tá vendo? A gente não está mudando a forma de pensar? Então é necessário, né? Vamos lá. Na parte técnica, eu vou ter que apagar aqui porque meu dedo ficou muito grande, rapidinho, viu? Então aqui na parte técnica envolve a qualidade do estudo. Será que realmente eu tenho um estudo de qualidade? Estudar não é só abrir o caderno, eu falo sempre com os meus alunos. Abrir o caderno é a última coisa de alguém que está organizado, viu? Então pensa muito bem nisso. Deixa eu só terminar aqui que eu já anoto lá. Isso. Então vamos pegar aqui, ó. Só agora sim, né? Então nessa parte da técnica, ó, primeira pergunta. Eu tenho um estudo equilibrado? Ou seja, eu consigo me dedicar ao meu estudo e também eu tenho um tempo de descanso? Não é ficar, estudar, sei lá, 3 horas, dormir 10 horas, mas eu falo assim, você consegue dosar o seu descanso? Porque o repouso é importante. E se existe uma sobrecarga muito grande no estudo, né, aí você consegue, na verdade você começa a se desmotivar. Aquilo lá você não está conseguindo realizar. E quando a gente não consegue realizar alguma coisa, a gente tende a se frustrar com a gente mesmo, a gente começa a se culpar. E o próximo passo é querer o quê? Eu vou abrir mão disso, eu não estou conseguindo fazer. Então, ter um estudo equilibrado entre horas de estudo, divisão de matéria, tem que saber dividir a matéria, tem que ter um programa de estudo, tem tempo de descanso, ok, está praticando exercício físico, então tem que ter um estudo equilibrado, tá? Vamos lá, a segunda coisa aqui, ó, não pense a longo prazo. É engraçado falar sobre isso, ó. Não pense a longo prazo. Como assim? Tem gente que fala assim, ele está pensando lá quando ele passar, quando isso, quando aquilo, ele olha a matéria toda e ele começa a ficar o quê? Desanimado. Porque está pensando longe demais. Tem que planejar. Mas na hora de executar, é um dia de cada vez. Um passo de cada vez. Uma coisa bem feita a cada dia vai se somando e vai com certeza construindo ali uma trajetória de aprovação. Entenderam? Mas a partir do ponto que você já organizou seu estudo, na hora de executar, não pense a longo prazo. Vai dia após dia, vai pensando isso, um passo certo de cada vez, um passo certo de cada vez. Estude para aprender, não para passar. Esse é um outro detalhe muito importante, porque quando a pessoa está estudando para passar, ela começa a se questionar, fala, vixe, mas eu não estou lembrando essa matéria, que não vou passar na prova. Agora, quando ela estuda para aprender, ela tem gosto com aquilo. Então ela começa, olha, eu posso aplicar isso daqui, né? Nesse caso, ela começa a utilizar o estudo dela no dia a dia, então fica uma coisa prazerosa. E é esse o ponto que gera, de fato, conhecimento. Beleza? E vamos lá agora, nesse último tópico aqui, que envolve a fé.
A fé parece uma coisa, né? Com todo respeito que não é uma coisa, mas a fé parece um elemento muito pequeno. Só que a fé, na verdade, né, tem um fator muito importante na nossa preparação, porque envolve autoestima, tá? Então, quais são as questões que eu coloco para você aqui em relação à fé? Ó? Você se permite se ver crescendo, né? Então, você permite se ver progredindo? Porque assim, tem gente que fala assim, ela está até fazendo, ela tá organizando o estudo, só que indiretamente ela não acredita nela. Justamente por alguma coisa que ela passou talvez lá na infância, alguém falou alguma coisa, ou ela mesma se julga incapaz. Então assim, você é capaz de se ver progredindo, de se ver vitorioso, de se ver vitoriosa alcançando seu resultado? Se ainda não, é um processo de quê? De acolhimento, de parar de se vitimizar, mas depois eu gravo um vídeo sobre isso, mas é bom pensar nesse elemento, viu? Se veja crescendo, coloque palavras de vitória na sua vida. Então vamos lá. Outra coisa, né? Você assume os seus dons, né? Você assume, ou seja, acredita, né, nas suas qualidades. Você conhece suas qualidades? O que você tem de bom? Porque são elas que com certeza vão ser o diferencial na sua caminhada. Professor, mas o que tem isso a ver com a fé? Justamente, a fé, ela não é um sentimento. Fé não é sentimento, fé é muito racional. Você começa a analisar a sua vida. A fé é uma certeza, né? Então, falando em Deus, Deus é uma certeza. Você, ao invés de alimentar a dúvida, vai alimentar a certeza. É cortar esses pensamentos negativos a partir do momento em que você está olhando para o que realmente vai mudar a sua vida. E nesse quesito, você começa a se conhecer mais, você começa a insistir no que vale a pena. Você começa a justamente dar tempo para o que vale a pena. E para aquilo que não vale, desiste, abre mão, recomeça, né? E para fechar aqui, ó, né, a força de vontade. Força de vontade. Como é que eu consigo força de vontade? Fazendo o que eu não gosto. Então, força de vontade é o quê? Mudança de hábito. Mudança de maneira de agir. Sair da zona de conforto, parar de ficar se culpando, não é? Então, assim, mudança de hábitos, isso. Não é? Então, nesse quesito, a fé, ela te faz caminhar. Porque quando eu olho para a minha vida, através da graça de Deus, que me dá força, de um amor tão grande. É engraçado, já terminando, às vezes falar do amor de Deus, né? Tempo atrás, há pouco tempo até, eu estava passando por um processo de tristeza mesmo, sabe? Assim, velho, mas como é que tá a minha vida? Onde que eu estou caminhando? E as pessoas, não todas efetivamente, mas quando me viam, às vezes um pouco mais cabisbaixo, triste, Rodrigo, mas você não é uma pessoa de fé? Você não conhece a Deus? Conhecer a Deus não significa ter medo, deixar de ter medo. Não é? Jesus, ele não chorou. Jesus lá no Getsemane, onde ele ficou sozinho, ele não teve medo. E mesmo quando ele estava carregando a cruz, ele não precisou de um sirineu para ajudá-lo a continuar levando aquela cruz. Justamente, a fé não nos exime de medo. A fé não nos exime de questionamentos. Mas é justamente através dela que eu consigo entregar tudo isso e ir aos poucos me libertando. Ir aos poucos me separando daquela parte menos favorável para mim e começando a dar passos em direção àquilo que eu sou, para aquilo que eu tenho de bom. Então permita assim que a graça de Jesus seja esse diferencial da sua vida que te faz ser uma pessoa diferente.
nas pequenas coisas, nós começamos a ser mais humildes, mais tolerantes. E esse é um processo de conversão. Não quer dizer que eu sou tolerante, não quer dizer que eu sou humilde. Pelo contrário, eu tenho buscado, né, me conhecer nas minhas vaidades, nas minhas fragilidades, para que eu possa ser uma pessoa mais madura e mais consciente, para poder amar as pessoas também e me amar, ok? Então, assim, a síntese desse vídeo é conheça justamente essas três estruturas: a sua parte emocional, a sua parte técnica, a sua fé. E isso canaliza tudo para onde? Lá para o início, para os pensamentos. E quando você alimenta seus pensamentos, você ganha ânimo, né? Alimenta de forma nutritiva, de forma construtiva os seus pensamentos, você ganha ânimo, você ganha garra, a sua alma, ela se fortalece, e aí você descobre de novo a pessoa capaz, a pessoa amiga, a pessoa centrada que você é. A partir do ponto que você se reavalia aos olhos desses três elementos e permitindo ser em Deus alguém melhor, tá bom? Era isso. Espero que você tenha gostado. Deixe seus comentários, deixe seu like, é muito importante deixar seu like. Compartilhe esse vídeo com alguém que, com certeza, alguém está passando por esse processo, né? Hoje em dia é muito recorrente, e que isso sirva também de ânimo na sua vida, tá bom? Grande abraço, fique com Deus, valeu!